né, na verdade, nem é muito demorada essa exposição. Então, começando aí pelo slide, está todo mundo vendo bem o slide, me ouvindo bem? Tem o slide de título, né? A gente tem os 7 elementos do desenvolvimento místico. E eu escolhi esse símbolo da cruz, Rosa Cruz, por 2 motivos. O primeiro é que o trabalho tem tudo a ver com os ensinamentos Rosa Cruz. Ele é baseado nos ensinamentos da ordem, né? Então, é um desenvolvimento místico por meio do caminho que a ordem faz os membros, nós estudantes, percorrermos. Esse é um dos motivos. E o segundo é o que simboliza essa cruz, né? O que ela significa. A cruz Rosa Cruz, os membros têm essa informação, talvez alguma pessoa que não seja membro também saiba, mas ela simboliza, a cruz simboliza o nosso corpo físico. Então, é um ser humano, uma pessoa com os braços abertos, né? Como Cristo crucificado, o homem vitruviano, a pessoa de braços abertos. Então, a cruz simboliza o nosso corpo físico. E a rosa simboliza a nossa personalidade e alma em desenvolvimento por meio das experiências no corpo físico. Tá? E como a gente vai falar do desenvolvimento místico, tem tudo a ver com esse símbolo, tá bom? Aqui nós temos uma foto muito mal tirada, vocês me desculpem, né? Eu não tenho muitas habilidades fotográficas, da revista de onde eu tirei esse trabalho, tá? Então, o que eu vou falar aqui é uma compilação desse trabalho feito pelo frater Sven Johansson. Ele é grande mestre da grande loja de jurisdição de língua inglesa para a Europa e África. E foi ele que fez esse trabalho, chamado Meditação sobre a Paz. Essa revista Meditação sobre a Paz é um encarte que veio numa revista O Rosa Cruz, de 2004, tá? Quarto trimestre de 2004. E essa revista toda é um artigo só, falando sobre o Credo Rosa Cruz, fala sobre um artigo, né? Mas dentro de todo esse trabalho tem um trecho que é o que eu vou falar, tá? Que são os 7 elementos do desenvolvimento místico. Então, retomando, é um trecho desse trabalho aqui que está sendo mostrado, né? Dessa revista. É um encarte da revista O Rosa Cruz. Começando, então, em que consiste esse desenvolvimento místico? Porque a gente fala os 7 elementos para o desenvolvimento místico, mas antes de mais nada a gente precisa definir o que é o desenvolvimento místico, né? Porque para que a gente possa fazer todo esse trabalho aí, que é um trabalho, na verdade, de reflexão e de raciocínio, é um trabalho intelectual. Que a gente vai fazer hoje aqui, né? E o ideal seria fazer um trabalho acompanhado de uma prática, mas eu acho que ele já vai dar uma orientação para as pessoas que estão começando a estudar na ordem, ou que, mesmo que não seja a Rosa Cruz, mas que tem aí um objetivo de trajetória mística, né? Eu acredito que vai ajudar bastante a organizar tudo isso. Então, em que consiste o desenvolvimento místico? Seria uma ligação interior direta, através da mente, com uma fonte infinita de sabedoria conhecida pelos Rosa Cruzes como mestre interior. Então, dentro da Ordem Rosa Cruz, o nosso desenvolvimento místico é o encontro com o mestre interior. O encontro e o permanecer com ele o tempo todo. A gente vê o misticismo como algo que se aplique na nossa vida, no dia a dia. Então, não seria só você estar na presença do seu mestre interior
quando você se senta, se isola, vai na natureza, ou vai para o seu sanctum, ou vai para a sua salinha, e fica lá em silêncio para entrar em contato com o mestre interior. Isso também é válido, isso também acontece. Mas seria um contato contínuo com ele. Estar sempre na presença do mestre interior. Então, esse seria o objetivo da gente nessa senda mística, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês quais são os 7 elementos que o Frater Dispen elencou para que a gente possa trilhar esse caminho. Então, temos aí a imaginação, a concentração, a visualização, meditação, contemplação, projeção psíquica e o cultivo da experiência de Deus. Obviamente, um estudo místico, quando você ingressa numa ordem iniciática, quando você começa uma busca mística, seja dentro de uma ordem ou não, é um desafio para a vida toda, isso para outras vidas também, né? Na verdade, para muitas vidas, eu diria. Então, dizer que são esses 7 elementos só, se você conseguir desenvolver isso, pronto, você já conseguiu o seu objetivo como místico, conseguiu chegar na paz profunda, como a gente fala na ordem, nirvana, seja lá o nome que você possa dar aí. Não é isso que acontece, né? A gente pode, dentro desses 7 elementos, ampliar cada um deles muito mais e incluir aí muitas coisas, muitos conceitos, muitas definições e muitas práticas, tá? Mas esses 7, eu diria que são a base de tudo, que não são poucos, né? Desenvolver tudo isso já não é pouca coisa. E seria uma base de tudo que a gente pode fazer como místicos, né? Ou de um caminho que a gente tem que seguir como místicos. Na Ordem Rosa Cruz, esses 4 primeiros, imaginação, concentração, visualização e meditação, a gente já vê logo no começo, nos graus iniciais da ordem, a gente já tem uma pincelada desses 4, né? O que seriam alguma prática, e os outros vão surgindo com o tempo de estudo, mesmo porque eles exigem toda uma preparação. Mas não que, porque esses 4 surgem logo no começo, sejam coisas muito simples de se desenvolver, né? A metodologia da ordem ela é muito eficiente, ela é passo a passo, ela é lenta, e a gente começa a ver isso no início, mas vai desenvolvendo sempre, tá? Então, o meu desafio aqui, eu diria que é dar uma definição de cada um deles, mas uma definição pela ótica Rosa Cruz. E, assim, propor a vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, que depois que eu fizer a exposição, complementem com a visão de vocês, ou com depoimentos, né, de sua participação, acontecimentos que vocês tenham para complementar aqui, para enriquecer esse trabalho que a gente está propondo, tá? Então, vamos definir cada um. A definição intelectual é meio perigosa, né? Então, eu vou tentar fazer o máximo para que todos tenham a mesma ideia do que a gente vai falar, começando pela imaginação, tá? Então, o que seria a imaginação, segundo o artigo, e com o qual eu concordo plenamente, né? Seria um processo parcialmente involuntário de formar um conceito mental de algo que não está sendo percebido pelos sentidos físicos, tá? Então, é essa definição que o Frater dá lá para a imaginação. A imaginação é uma habilidade que nós temos, né? Uma capacidade que nós temos e que, na minha opinião, deve ser muito bem desenvolvida para que a nossa busca mística tenha sucesso. Ela é muito importante, porque a gente tem que
como diz aí, é um processo parcialmente involuntário. Então, você tem que dar um start para a sua imaginação, muitas vezes na vida, né? Para resolver problemas na vida, a gente usa muito a imaginação, e tanto na vida prática quanto na nossa prática mística. A gente visualiza muitas coisas, a gente cria muitas coisas e a gente conta com a imaginação para isso, né? Então, na escola a gente costuma dizer assim, que o aluno, quando ele vem com a criatividade dele, ele cria coisas que vão além do que a gente pediu como professor, isso é muito bom. A gente precisa tomar muito cuidado para não cortar essa linha, esse fluxo de imaginação que ele tem. Mas precisamos ficar atentos que imaginação é diferente de fantasia. Você imaginar é você criar algo mentalmente que vai surgindo, uma parte da imaginação é você que vai dando start, que você vai conduzindo, e ao mesmo tempo vem vindo informações que vão fazer você criar o que você quiser, ter uma ideia, criar alguma coisa, que vem de uma fonte que a gente sabe que existe, que é uma fonte infinita. Mas tem que ser algo palpável, né? Algo possível. Quando a gente sai daí do possível e vai para aquilo que é fantasioso, que é impossível, aí a gente já chama de fantasia. Não que fantasia também não seja útil, mas nesse caso aqui, eu estou querendo falar sobre imaginação, tá? Que é um processo que a gente tem que desenvolver como místico, para poder atingir o que a gente quer, né? O segundo elemento seria a concentração, tá? Então, o que é a concentração? Processo de aplicar um foco intelectual a um conceito mental. Simples. A concentração, como na Ordem Rosa Cruz, como em qualquer lugar, ela não foge muito disso. Então, você precisa ter muita concentração para conduzir o seu estudo místico, né? Por quê? Quando você está meditando, por exemplo, você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo ali. Então, você senta para meditar, deita, vai em algum lugar para meditar, você precisa manter a sua mente ali no que você está fazendo, e depois, a gente vai falar um pouquinho de meditação mais para frente, depois você precisa se desligar de tudo que está em volta. E como é que você faz isso? Esquecendo do resto. Você se senta para meditar, o que é que você vai fazer? Você vai se concentrar naquilo, você vai só meditar. Você senta para estudar, você tem que esquecer o resto. Reserva um horário, um local para você estudar, e é isso que você vai fazer. Então, para qualquer coisa que a gente queira realizar na vida, a gente precisa de concentração. Então, isso também parece fácil, mas para muitas pessoas não é. Então, é algo também que a gente precisa aprender a desenvolver como místico, tá? É uma outra habilidade mental muito importante. A terceira seria a visualização. Então, o que é a visualização para o Rosa Cruz? Seria um processo de formar uma realidade mental completa, empregando versões imaginadas dos nossos sentidos físicos. Vou ler novamente. Processo de formar uma realidade mental completa, entregando versões imaginadas dos nossos sentidos físicos. A visualização, como a ordem considera e ensina para os seus estudantes, ela tem uma pequena diferenciação do que a gente vê por aí na vida do dia a dia ou na vida prática. Por quê? Visualizar algo como místico seria formar uma realidade mental completa, ou seja, você vai ver aquilo, criar uma imagem mental daquilo que você, sobre o que você quer refletir, ou então daquilo que você quer criar, uma imagem, e junto com essa imagem vem toda uma realidade que vai ser mental, mas é uma realidade, ela vai começar a ser criada ali. Então você sente o cheiro, se for o caso, você ouve
os sons que vêm junto com aquilo que você está imaginando, que você está visualizando. Você sente até o tato aquela realidade. Você parece estar ali vivenciando na vida prática, só que é mentalmente. Inclusive trazer emoções àquela realidade que você está criando, tá? Então, a visualização do Rosa Cruz tem que ser nesse sentido, né? Que é, digamos assim, um primeiro passo para a criação mental. Tão cara para nós também, tão importante no nosso desenvolvimento místico. Solange, só deixa eu fazer uma observação. Pode. O Zoom ele está notificando que a sala vai derrubar todos daqui 5 minutos. Então, Tá. pessoal, se realmente derrubar a sala, vou pedir para vocês entrarem no mesmo link, tá bom? Tá legal. Obrigada. Eu vou continuar, então aí depois eu retomo um pouco no caso de cair. Tá, joia, obrigada. Bom, então o quarto passo, ou o quarto elemento, seria a meditação. A meditação, na Ordem Rosa Cruz, não só na ordem, né? A meditação tem muitas definições, existem muitos tipos de meditação que a gente vê por aí, né? Várias escolas iniciáticas, religiões, filosofias, têm tipos de meditação, né? Muitas delas são muito boas, muito válidas, funcionam, mas a gente precisa aqui definir como Rosa Cruz o que seria meditação para não confundir com outros tipos. Então, o Rosa Cruz vê a meditação como um ato reverente de entrar em total silêncio perceptual e intelectual. Vamos analisar aí, então. Primeiro elemento, a reverência, né? Quando você está meditando, você tem que ter uma postura reverente, uma postura de muito cuidado, muita dedicação, muita sacralidade àquilo que você está fazendo. É muito importante para que você consiga atingir o estado que você pretende, né, com a meditação. E entrar em total silêncio perceptual e intelectual. Então, você conseguir aquele silêncio total das percepções do mundo, né, e também dos seus pensamentos. Né? Tanto que quando a gente está fazendo aquela meditação que é aberta a não membros, a gente fala, ó, se os pensamentos vierem à sua mente, deixe que eles vão embora. Deixe os pensamentos virem e irem embora. Porque se você fizer um esforço muito grande para tentar controlar os seus pensamentos, você não vai conseguir entrar no estado meditativo. Então, ele tem que ser algo muito reverente, que você faz com muito cuidado, com muita dedicação, usa a sua concentração e deixe os pensamentos virem e irem. Ah, eu ouvi um barulho que veio lá de fora. Tudo bem, deixa, não fica pensando no barulho. E vai, né, conduzindo o seu ser para esse silêncio total, perceptual e intelectual. Tá? Então, isso seria a meditação, assim, né? Falando a grosso modo, obviamente, para nós. Próximo elemento, a contemplação. E aí eu digo que já começa a ficar, né, dali para frente, algo mais amplo, tá? São conceitos muito mais profundos e que exigem da gente muito mais dedicação, né, muito mais esforço para que a gente consiga chegar no estado. Então, o que seria a contemplação? Forma extremamente refinada de controle mental, que se sobrepõe à região fronteiriça entre os processos ativos de concentração e visualização e a passividade e receptividade que acompanham a imaginação verdadeiramente criativa, além da plena meditação. Simples, né? Então, a contemplação, ela envolve, ela engloba tudo que a gente viu até agora, né? Uma forma refinada de controle mental. Ela se sobrepõe. Esse estado de contemplação
ele está na região fronteiriça entre os processos ativos de concentração e visualização, porque é a gente que age nesses processos, né? A nossa vontade, e a passividade e receptividade da imaginação criativa e da meditação. Eu diria que a contemplação é um estado muito difícil de definir com palavras, de definir intelectualmente. Eu acho que é pegar essa definição aí e refletir muito sobre ela e praticar, tá? Então, para você chegar na contemplação, onde é que você tem que chegar antes? Você vai ter que ter o controle da concentração, você vai ter que visualizar, você vai ter que usar a sua imaginação criativa, que é deixar virem ideias, deixar fluir, né? Aquilo que vem de dentro. A gente fala de dentro, mas na verdade vem de algum lugar que a gente não sabe onde é que está, né? E a meditação, tá? Então é um estado além disso, além de tudo isso, a contemplação. É aquele estado que na religião, no catolicismo, falam que os santos atingem, né? Uma meditação profunda, onde a gente se aproxima de um estado de onde vem muitas intuições. É um estado muito necessário e que auxilia muito a gente na vida, esse estado contemplativo, tá? O próximo seria a projeção psíquica, né? Também é um conceito que a gente vê muito por aí, né? Em várias religiões, em várias instituições, tem cursos de projeção psíquica, todos não, mas muitos deles muito válidos e muito bons, mas a gente precisa tomar cuidado com a conceituação, porque ela é diferente de um lugar para outro. Então, o que seria a projeção psíquica? Uma interação integral com um campo de experiência que ultrapassa os campos puramente físico e puramente intelectual. Então, é você, com o seu ser psíquico, né, o seu corpo psíquico, ter essa interação com um campo que vai além do físico, você vai sair do seu corpo físico, né, e intelectual, e vai se integrar a um campo muito mais expandido, que vai muito além disso. Aí pode ter vários objetivos para você querer se projetar psiquicamente, né? Mas é uma prática muito importante da gente como místicos também. E tem uma complementação aí. Assim como a consciência objetiva requer que nós focalizemos toda a nossa atenção numa só coisa num dado momento, então você está objetivamente fazendo algo, você tem que concentrar, focalizar sua atenção ali. A projeção psíquica exige exatamente o oposto, ou seja, uma espécie de expansão da consciência por uma maior quantidade de coisas ao mesmo tempo. Então, para que você se projete psiquicamente, você precisa se integrar. O seu ser precisa se integrar a um campo muito maior e que está além do físico que a gente vive no cotidiano. O que seria a projeção psíquica ali, para a filosofia Rosa Cruz, né? Porque temos muitos conceitos por aí que são válidos também, né? Tudo é uma questão de terminologia, né, gente? Então, assim, eu falo determinada expressão, o que você vai entender da minha expressão, para que a gente continue conversando, é muito importante que a gente entenda do mesmo jeito, entenda a mesma coisa. Então, a definição aqui é de acordo com o que a gente aprende na Ordem Rosa Cruz, mas não que seja a única certa, não é isso. A projeção para a gente é isso, é assim que a gente faz, né? Então, uma interação integral com um campo de experiência que ultrapassa os campos puramente físico e puramente intelectual. E ela exige que você faça o contrário de quando você foca alguma coisa, né? Não tem esse foco. A projeção psíquica exige de você que você expanda a sua consciência para que o seu ser saia do físico
e parta para o psíquico para ter essa experiência num campo maior que é o psíquico, né? Seja lá qual for o seu objetivo em fazer uma projeção. Pode ser obter conhecimento, pode ser até entrar em contato com outra pessoa, outras pessoas. Enfim, os objetivos variam bastante, mas você tem que expandir a sua consciência para se projetar. E o último dos elementos, tá? Seria o cultivo da experiência de Deus. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Que a gente interrompeu aí e talvez tenha ficado meio perdido, né? Os 7 elementos que eu estou falando. Então, a gente estava falando, primeiro, da imaginação, muito importante, concentração, visualização, meditação, contemplação, projeção psíquica e o último é o cultivo da experiência de Deus. Ah, se você conseguir fazer tudo isso, você conseguiu o nirvana, a paz profunda. Todos os anteriores, os 6 elementos anteriores, eu coloquei uma definição deles, né? Eu li uma definição, o Frater que fez esse trabalho, do qual eu tirei, também definiu todos eles. Mas esse último, eu não pus a definição e ele também não define, tá? Eu achei isso muito propício, né? Muito coerente. Por quê? Na Ordem Rosa Cruz, a gente começa as nossas práticas e fala em muitos momentos: Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. Então, cada um de nós tem uma concepção de Deus que é muito particular e é muito difícil de definir, né? Eu posso dizer para você o que eu acho que Deus é para mim. É mais fácil eu tentar mostrar para você por meio de analogias, fazendo comparações, dando exemplos, do que definindo, porque o Deus é uma experiência pessoal. Então, não tem sentido a gente colocar uma definição dele aí. Mas precisamos cultivar essa experiência que é Deus para nós durante o nosso desenvolvimento místico. Por que é importante cultivar? Porque é dali que vem tudo, é ali que está a nossa base, né? Você ter o Deus na sua vida diariamente e a cada minuto, o que isso traz para a gente? Traz uma confiança na vida, uma confiança de que você vai conseguir passar por todos os momentos que você passa, tanto na sua vida prática quanto na sua vida mística. É uma companhia, né? É alguém que está ali, alguma força, alguma base, algo que está ali do teu lado te acompanhando, e você precisa cultivar isso. Cada um vai encontrar, deve encontrar no seu desenvolvimento uma maneira de cultivar isso, né? Ou fazendo uma prece, ou entrando no silêncio, ou pode ser algo prático, do tipo, tem um altar, eu vou ali para o meu altar, eu vou para o meu santo, eu vou para a natureza, eu vou estudar. Cada um tem a sua forma de cultivar Deus. E cada vez mais entender e conseguir perceber o Deus nos pequenos acontecimentos, nos pequenos milagres que a gente tem no dia da gente. Porque se você prestar atenção, você vai ver que a partir do momento que você entrou numa senda mística e está se esforçando para conseguir esse desenvolvimento interior, espiritual, se tornar uma pessoa melhor, você vai perceber que pequenos milagres começam a acontecer na sua vida. Eles são pequenos porque eles não são muito evidentes, não acontece necessariamente alguma coisa muito marcante exteriormente, mas você percebe isso, você no seu pessoal percebe que Deus, seja lá o que for Deus para você, Deus está ali presente na sua vida. Então tem que cultivar isso diariamente, é muito importante. E aqui eu deixo um comentário, que também não é meu, tá? É do Frater José, mas eu achei isso muito interessante.
É inútil nos empenharmos numa busca mística de Deus, ou somente uma busca mística, se o nosso mais elevado conceito do bem não é o ponto central da busca. Então, a gente tem que focar o bem, né? O que é o bem tem que ser o nosso norte, o nosso objetivo. Tá? E coloquei aí essa imagem do Pequeno Príncipe, porque ele tem a rosa, que é tão cara para nós, Rosa Cruzes, né? Tão simbólica. E esse personagem é uma pessoa, assim, que é um personagem que traz o bem em si, né? Esse livro, essa história, é uma história para se ler quando a gente é criança, quando é adolescente, quando é adulto, maduro e quando está velhinho já. Porque ela sempre vai trazer uma lição para nós aprendermos, tá? E lição do bem, e lição mística, principalmente. Então é isso, gente. O que eu tinha para expor para vocês é isso. E eu ficaria muito contente agora de ouvir comentários de vocês ou perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, não entendeu algum ponto aí, tá? Coloca aberto para o pessoal que está assistindo agora. Eu dei a fórmula para vocês aí, né, gente? Agora é só pôr em prática. Oi, Simples. boa tarde a todos. Boa tarde, Solange. Oi, Queria Daniel fazer um Paulo, tudo bem? comentário a respeito do tema, pode ser? Pode, claro. Eu estou aqui analisando, né, e acompanhei toda Uhum, a abordagem. É interessante esses 7 aspectos, porque cada um deles, na realidade, possibilita uma palestra de cada um deles. verdade. Muito legal que você concentrou os 7 de maneira assim sintética em uma palestra só. Aí eu queria fazer uma pergunta que você citou uma fonte no início. Uhum, Estou aqui analisando os aspectos abordados, né? Eu percebo que eles têm uma relação de interdependência, né? E assim uhum, eles foram apresentados sequencialmente. E aí a uhum, pergunta é o seguinte: a fonte ela trabalha assim alguma informação sobre trabalhar cada um dos aspectos hierarquicamente, ou né, há a possibilidade de trabalhar isso de maneira aleatória e vários ao mesmo tempo, ou cada um deles sequencialmente. Assim, o que você identificou na fonte a respeito dessa relação de interdependência e o trabalho de cada um deles isoladamente e até ao mesmo tempo? Assim, a fonte, o artigo é sobre o Credo da Paz Rosa Cruz. Ele analisa um dos itens do Credo da Paz. E magistralmente ele faz isso. E depois ele fala assim, que uma das maneiras de você manter a paz, porque a questão é você manter a paz, fazer a sua parte para manter a paz no mundo, né? E uma das maneiras é você estar em constante comunhão com o seu mestre interior. E aí você observando esses 7 elementos, é uma maneira, é um caminho, digamos assim, para você conseguir isso, ou se aproximar de conseguir isso. Mas não tem uma ordem específica, não é hierárquico isso, tá? Na Ordem Rosa Cruz, a gente começa aprendendo sobre, a gente faz, né, você é Rosa Cruz também, você sabe, a gente faz pequenos experimentos lá como postulante, depois nos primeiros graus, que se concentram nos 4 primeiros aí, né? Imaginação, concentração, visualização e meditação. Logicamente que não é só isso, tem muito mais coisas, né, que vão além disso. Eu diria que esses 7 são básicos, tá? Então a gente se concentra nos básicos para depois expandir para outros ou fazer outras práticas. Então a gente vê um pouquinho, uma pincelada desses 4 primeiros para depois nos aprofundar nos outros. Então, assim, não tem como você chegar na contemplação sem você saber ou ter praticado a meditação e a visualização antes, né? Eu diria que os 4 primeiros têm que vir antes, porque a contemplação é algo mais profundo. A projeção psíquica é algo que exige muito treino, não é muito simples. E Deus também, né? É uma realidade, né, muito grande. Mas existem pessoas que já trazem isso. Quando eles vêm
para a ordem, quando ele começa como membro da ordem, ele já tem a experiência de Deus na vida dele. Ele já fez projeção psíquica, seja voluntariamente ou não. Ele sabe o que é uma contemplação. Então, às vezes, é muito rico para a gente, como membro antigo da ordem, conversar com alguém que está começando, porque essa pessoa traz uma experiência para a gente que você nunca tinha visto por aquele aspecto. Então, não tem uma hierarquia. Ele é hierárquico no sentido de metodológico, digamos assim. Então, você começa praticando o que é mais simples, você se concentrar, você imaginar, depois você já vai para a visualização, que é um pouquinho mais complexo, para a meditação. Então, nessa ordem, tem um certo aprofundamento, mas isso não quer dizer que uma criança não tenha, de repente, para te falar sobre Deus muito melhor do que você sabe dele, né? Eles se interpenetram em certos aspectos da vida, esses elementos. Tá? Então, seria uma questão mesmo de organizar, mas isso não é fixo, né? Cada um tem uma experiência mística, aí onde você pode bater na última primeiro, antes da primeira. Eu penso assim. Ok, obrigado pelas considerações. Imagina, espero que tenha esclarecido sua Sim, dúvida. bem interessante. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Sora, eu sei que é difícil a gente falar da experiência do outro, né? Só de maneira bastante objetiva, porque subjetiva só o outro entende, né? E eu tive algumas situações muito interessantes, porque eu não sou, realmente, eu sou meio relaxado, meio relapso com meditação e tal, né? É complicado, mas eu sei do valor. E acontecia algo muito interessante, que eu não queria voltar, né? Quando chegava eu não queria, eu estava tão bom onde eu estava, falei, por que eu tenho que voltar, né? E muitas vezes eu me emocionava, eu já sou chorão por natureza, e no final me dava assim, eu ficava muito sensível, a ponto de pensar, sei lá, nem de pensar e me emocionar muito facilmente. Mas essas duas situações de não querer voltar, né? Vamos dizer, da onde eu estava, né? Daquela paz, daquela tranquilidade, daquele local, porque eu sentia que eu tinha voltado para o planeta Terra e que estava pesado as coisas, né? E a ponto também de me emocionar. O que a senhora poderia dizer sobre isso? Porque eu sei que você é muito estudiosa, você pratica muito essa interiorização e eu tenho você como um referencial para mim. Obrigada. Nossa, só elogios, muito obrigada. Olha, assim, eu vejo isso, eu acho que você chegou num estado aí contemplativo, porque o estado contemplativo é aquele em que você tem essa emoção, né? A meditação te traz uma tranquilidade, uma paz, um contato com um conhecimento maior, mas a contemplação, ela meio que você se integrar no que tem lá, no Deus, no cósmico, é uma integração. E aquilo traz uma paz, uma felicidade tão grande, uma sensação de plenitude. E por que você vai voltar no dia a dia, não né? dava vontade. É difícil. Eu acredito que você tenha atingido esse estágio muito bom, né? E a emoção é decorrente disso, muito, muito bom. Uma vez eu fiz um curso, ele não era Rosa Cruz, e a pessoa que estava dando o curso falava que nós, seres humanos, estamos num desenvolvimento, um estágio de desenvolvimento do chakra cardíaco, e que é o desenvolvimento de mudar da emoção para o sentimento. Então, quando nós evoluirmos mais como seres humanos, nós vamos passar para o sentimento. E, por enquanto, a gente está na emoção. E a gente ouve falar do Pitágoras, né? O mestre Pitágoras, o filósofo, que ele não chorava, ele não sorria, ele não se entristecia, mas não ficava alegre. E ele era um mestre, uma pessoa muito evoluída, só que ele não tinha, pelo que a gente sabe, né? Ele tinha já superado
ultrapassado, porque muitas vezes a nossa emoção nos atrapalha, né? Você tem que tomar uma decisão e a sua emoção, mesmo que ela seja boa, ela te cega ou te atrapalha um pouco para tomar uma decisão. Então, o ideal é que você não tenha, ou que pelo menos você controle essa emoção. Mas é tão bom sentir, né? Então, eu acho assim que é um estágio em que a gente ainda gosta disso, nós como seres humanos. A gente chora muito, a gente fica triste, mas a gente também ama, a gente se alegra, a gente ama um amigo. Tem muitas vezes, muitas situações que um amigo traz para a gente algo tão de bom, com só um gesto pequeno, como o rapaz, eu esqueci o nome dele, desculpa, eu estava falando aí que ele tem vontade da gente voltar para o presencial, né, nos nossos encontros, porque a gente quer sentir essa emoção. Então, você atingiu esse estágio de meditação, onde a sua emoção te fazia bem. Eu acho que é normal isso, né? Você não querer voltar. O ideal é que você controle isso. Os grandes mestres têm um controle sobre isso assim fascinante. Eles não sentem nada? Eles sentem, mas eles controlam o que eles sentem numa boa. Eles sentem numa boa. E a gente já não está nesse estágio, né? A gente se debulha em lágrimas e até gosta disso.